bora então para um conteúdo muito legal, esclarecedor. Aliás, é algo importante para as pessoas que se identificarem com o assunto, né? Que tem que procurar ajuda, porque isso pode ser o início de alguma coisa mais séria. Vocês já ouviram falar nesse termo síndrome do impostor? A gente vai entender do que se trata e hoje a gente está recebendo Elisângela Niná, que é psicóloga. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo Prazer bom, em recebê-la. Para a gente falar de um assunto extremamente interessante, né? Porque, embora, às vezes, quando a gente vai falar um pouquinho das causas e do que acontece, né? Que estão aqui todos os sinais, as pessoas que passam por isso, a gente tem uma sensação sempre de identificar alguém. A gente olha, fecha o olho e fala assim, eu acho que essa pessoa se encaixa nessa questão. Porém, não em todas. E aí o fato dela não se encontrar em outras não faz com que ela procure ajuda e resolva o problema. Não é mais ou menos isso? Sim. Até porque a síndrome do impostor, ela não é um transtorno, né? São padrões de comportamentos distorcidos que levam a pessoa a um lugar de muito sofrimento, podendo fazer com que ela chegue a um transtorno. Um transtorno, tá. Esse é um primeiro passo. Isso é um primeiro passo. E o que é, então, por que a gente chama de síndrome do impostor? Porque geralmente é uma pessoa que duvida de si mesmo o tempo todo. E eu disse geralmente porque pode acontecer, que nem você falou, de não ser em todos os contextos, tá? A gente observa isso no contexto profissional. Então, aquele advogado ou a dona Maria que faz aquele bolo delicioso, ela nunca vai achar que o bolo dela é o mais gostoso. Entendi. Por mais que todo mundo diga, ela sempre vai achar que ela é uma fraude. Ela vai achar que ela vai ser desmascarada a qualquer momento. Entendi, olha, interessante. E isso se aplica em vários campos da nossa vida, né? Então, se a gente está falando aí na questão profissional, isso também pode se aplicar na maternidade, no casamento? Em algum grau, sim. Ela acontece com muita frequência no âmbito profissional. Tá? Então, a gente, quando fala síndrome do impostor, ela está muito relacionada ao contexto profissional. Profissional, de trabalho mesmo, de entrega de trabalho. Isso. Vamos começar, então, com o primeiro, certo? É esse aqui. É o primeiro sinal, então, a gente vai tirar aqui, adorei, né, a criatividade de colocar, assim, as máscaras. Vou agradecer a Lê, nossa produtora, que arrasou. Um deles está aqui, gente. Esforço excessivo. O que seria esse esforço excessivo? É dentro da área profissional. Sim, lembra que eu te falei assim, ó, não é um transtorno, mas esses sintomas, esses comportamentos podem levar o sujeito a um transtorno. O esforço... Isso, o esforço excessivo, vamos pensar, aquela pessoa que está o tempo todo dando mais do que ela consegue, porque ela não se acha suficiente. A probabilidade dela ter um burnout, ou dela entrar em um burnout ou até numa depressão é enorme. Por isso que eu falei, não é um transtorno, mas ele pode levar a um transtorno. O esforço excessivo... Entendi. Então, ao mesmo tempo que ela tem esse tipo de comportamento, ainda assim, ela vai além porque ela nunca consegue alcançar algo que ela acha suficiente. Sim. É nesse sentido. Sim. Não é só um grande amor ou paixão pelo que faz. Não. É uma questão mesmo de, não, eu preciso ficar satisfeito. Então... a pessoa não para. Isso. Por isso que leva à exaustão. Porque o cara não está ali, que nem você falou, porque está sendo prazeroso, porque está gostoso. Não, é o contrário. Não está bom o suficiente, não está legal o suficiente. Então, traz muito sofrimento psíquico, muita carga psicológica. Nossa. E aí, uma hora, esse sistema vai ceder. E é uma briga, né, no cérebro e nas emoções constante, né? Porque ao mesmo tempo, então, que a pessoa está se sentindo assim, exausta, ela tem um comprometimento e uma disciplina de ir além. Então, veja, é uma pessoa que tem uma disciplina, que está ali, né? Que se propõe a fazer. E sofre porque acha que nunca fez o suficiente e que não está bom. É complicado. Vamos para a próxima. Aí você vai juntando tudo. Ok. Vamos lá. Essa daqui também, número 2, a gente vai tirando a máscara aqui. Baixa autoestima. Pois é, tá diretamente associada, né? Diretamente. Vamos pensar, né? Essa pessoa, ela se esforça tanto, ao ponto, às vezes, de se levar à exaustão, porque a construção do que ela faz nunca é vista. Então, nunca... nada do que ela faz está bom. Essa construção do eu está sempre contaminada por algo ruim. Entendi. Né? Essa autoestima está sempre minada. Ela não consegue enxergar as coisas que ela constrói de bom. Então, vamos pensar nessa construção de eu. Como é que fica ferida, machucada, fragilizada, né? Então, autoestima lá no pé. Lá no pé. Agora, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Quando a gente fala
dessa questão de comportamento, e você coloca que ainda não é um transtorno, mas pode ser o primeiro passo, né? Pode ser ali um dos primeiros sinais. A gente já está falando também de um indivíduo que pode ter uma questão comprometida, pensando na parte hormonal, de neurotransmissores, de não conseguir ter prazer, enfim, com as coisas. Isso já pode estar envolvido também? Pode, porque vamos pensar assim, ó. Qual que é a característica principal da depressão? A gente diz que é a desconexão. O sujeito ele desconecta dele mesmo e entra em anedonia, que é aquela ausência total de prazer. Todas essas características que estão aqui pode levando o sujeito a esse lugar de se desconectar dele mesmo, chegando a esse lugar de não sentir mais nada, né? Só a necessidade de sentir, de se sentir... mais útil, assim? Útil, isso. Entendi. Mas isso também tem uma questão química que pode estar associada. Sim. Né? Porque a depressão tem lá os seus pilares, mas um deles também pode ser quando a gente químico. fala que o sujeito está anedônico, é porque ele tem alguns neurotransmissores em baixa, principalmente dopamina e serotonina. Então, esses neurotransmissores a gente diz que está em baixa. Então, essa capacidade de sentir prazer fica bem comprometida. E pode ser até fisiológico, né? Sim. Porque às vezes não tem um motivo. Às vezes a pessoa não sabe relatar o motivo de forma sincera, assim, encontrar um motivo. Às vezes está tudo bem, está tudo funcionando, mas de repente está envolvido com isso aqui, a pessoa não percebe, né? Não. Que coisa interessante. Vamos para a próxima caixinha, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitoTV, estamos ao vivo nessa sexta-feira. Não receber bem os elogios. Então, a pessoa faz, acha que não tá bom, mas aí vem alguém e diz, não, mas tá bom. Ela fala assim, não, mas não tá. Quem que não conheceu alguém assim? Sei lá, Carol, você tá linda. Não, imagina, acabei de pôr essa roupa aqui, peguei ali, né? Ou pra Dona Maria, que bolo gostoso, molhadinho. A Dona Maria vai falar, não, nem tá tão molhadinho, tá meio ressecado, queimou. Então, assim, ela não consegue se apropriar daquele elogio. Lembra, ela tem autoestima baixa. Ela não percebe a qualidade daquilo que ela entrega. Ela não percebe a qualidade em si mesma. Entendi. Então, ela sempre vai ter dificuldade em aceitar elogios. Sempre. Sim. Então, ao mesmo tempo, é uma falta de confiança também de quem convive, né? Assim, então, ao ponto dela não conseguir aceitar o elogio, é que ela também não está confiando na palavra do outro, né? O que ela sente é tão mais forte de se sentir que não é útil, que não faz bem, que ela não confia nas pessoas. Na verdade, ela acaba acreditando que aquela pessoa está falando aquilo para agradar. Então, ele está falando isso para me agradar, ele está falando isso porque quer que eu fique feliz, não é gosta verdade. de mim, né? Entendi. Mas não porque eu mereço, não porque eu sou boa, não porque eu fiz direito, não. Entendi perfeitamente. Não. Olha só. Vamos pro próximo. Fu, depois você me sinaliza aí se a gente vai colocar perguntinhas do público. Hoje, Fuzi, nossa coordenadora que está na direção, não é verdade? Beijo para a escorpiana. Tá chegando nosso nível, hein, Fu? Esse aqui é interessante. E aí eu tenho várias perguntas para te fazer. Comparação constante. Então vamos lá. Imagina uma pessoa que tem essa queixa, esses sinais. Aí, como hoje a gente vive em sociedade, a gente vive um mundo virtual. De repente, imagina como é para esta pessoa assistir rede social. É o fim. É o fim. É o fim. Você sabe que um dos maiores fatores de adoecimento hoje em dia é a comparação. Eu acredito. Né? É a comparação. Então, a gente entende que isso está sendo um fator de adoecimento num grau estarrecedor. Então, a Dona Maria ela já não se acha boa o suficiente. E lógico que para ela chegar nesse lugar é porque isso foi construído em algum momento. Né? Então, tem uma estrutura que suporta essa crença. Então, de repente, ela olha para o lado e vê um bolo tão bonito às vezes quanto dela, mas ela não tem a capacidade de perceber a qualidade do seu. Então, isso vai aumentando o sofrimento da Dona Maria, porque afinal todo mundo é muito bom, menos eu. Menos eu, né? Então, assim, não era para eu estar nesse mundo, eu não pertenço muito a esse lugar, porque eu não tenho habilidade, eu não sou boa em nada. E todo mundo é bom em alguma coisa, porque na internet todo mundo mostra aquilo que é legal, aquilo que é bom, né? Então... E essa pessoa não consegue, não. E ainda compara o tempo inteiro. Sabe o que eu ia te perguntar? A gente pode falar aí de homens, mulheres, acontece de forma parecida, ou com as mulheres tem aí só questão hormonal e outras, que as mulheres sentem mais, né? Ou tem mais a síndrome do impostor? A gente não tem dados científicos publicados, mas a gente tem a experiência clínica. Clínica, isso Então, clinicamente, a gente entende que as mulheres trazem bastante esse enredo.
principalmente agora por conta da rede social. Porque acabou se tornando uma vitrine de comparação para elas, né? Até sobre o corpo, sobre a maternidade, mas no campo do trabalho, principalmente, que é onde isso aparece com maior frequência, como a gente falou. Entendi. Então, a outra vai publicar lá que está numa reunião ou que está fazendo algo importante, e de repente eu percebo que a minha carreira não está deslanchando, mas aquela moça que estudou comigo, ela já está num lugar que eu não estava, e aí isso vai validando a crença de que eu não sou muito o suficiente. Entendi. É um perigo. Meu Deus. E ainda, pensando na questão das mulheres, né, a gente toca sempre nesse assunto, da questão de competitividade mesmo, quando a gente olha, né, os homens ali, eles têm, parece uma relação ali parceria, né? de parceria, de união e tal, e as mulheres ficam com esse tipo de questão, enfim. Eu acho que tudo também é amadurecimento, o tempo passando, não é verdade, gente? E claro, muito trabalho com profissionais como você, pra gente deixar aqui, ó, a cabecinha funcionando, gente, não pirar. Né? Eu vou para a última. Não vamos botar perguntinha agora, Fu? Depois a gente vai fechar com a última caixinha. Vamos ver quem escreveu pra gente. Renata, obrigada, um beijo. A síndrome do impostor pode estar ligada também à exaustão de cuidar dos filhos? Sim. Vamos pensar que a mãe, ela pode o tempo todo duvidar da capacidade dela de maternar. Então, todo mundo fala, caramba, como você é uma boa mãe, como você executa bem essa tarefa. Como eu disse, aparece bastante, a gente vê, né, esse enredo no campo profissional, mas sim. Né? Então, eu não sou uma boa mãe, afinal eu grito com meu filho, ou de vez em quando eu fico com preguiça, ou de vez em quando, mas isso é humano. A pessoa ela passa a se desumanizar. Porque isso não quer dizer que você não é uma boa mãe, mas você não vai ficar nesse lugar, né, de boa mãe o tempo inteiro, constantemente. Isso também não desvalida a sua maternidade. Sem dúvida. Né? Não dá para ter tudo, né? Não dá. Não dá, gente, não dá. Você tem que colocar a prioridade ali, o que é importante realmente, o que vai... enfim, o que você acredita dentro da sua coerência que deve ser feito em primeiro lugar, para garantir, né? Porque não dá para ganhar todas e não dá para ter tudo. Vamos para a próxima caixinha, já tem mais perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Olha lá. Desqualificar as conquistas. Então a pessoa ainda, né, ela tem lá a conquista e desqualifica totalmente. Que daí, querendo ou não, é como se fosse esse montoado aqui que a gente abriu. Então, está muito ligadinho com a autoestima. Lembra? Ela não recebe bem elogios, ela tem autoestima baixa. Então, se você elogiar qualquer coisa que ela tem entregue, ela vai desqualificar. Então, não está tão bom, não está tão bonito, não está tão alto, não está tão baixo, não está tão perfeito, não está. Né? Então, o tempo todo ela vai desqualificar, seja o que for. Por mais que, às vezes, seja evidente que está até melhor do que o do outro. Né? Como ela está nesse mood da comparação, ela sempre vai qualificar o do outro. Então, não, o do outro está melhor do que o meu, o do outro está mais redondinho que o meu, né? Ela fica o tempo todo nessa frequência. E isso, então, como um início, né? Queria que você contasse o que pode vir após, né? Se isso ficar um pouquinho mais grave, a pessoa não tiver ajuda neste momento, que ela já está com essas queixas e com esses sinais. Como ela não acha que ela é boa o suficiente, ela vai tentar ficar boa. Né? Tá. E o que a gente mais teme é, de fato, a exaustão psíquica. Então, a gente tem alguns momentos em que a pessoa ela pode até começar a procrastinar para validar essa crença também. E aí isso vai prejudicar também essa psique, porque ela vai continuar se sentindo ainda mais incapaz. Ou ela entra nessa frequência exacerbada de tentar produzir para tentar se sentir bom em algum momento. Mas assim, como os pensamentos intrusivos vêm e ela simplesmente valida, ela dificilmente, se ela não interromper isso, ela não vai conseguir enxergar o quão bom é aquilo que ela está fazendo. Então assim, ela vai se exaurir. Ela vai chegar no lugar de se autodestruir, literalmente. Que coisa, é perigosíssimo, né? E acredito ainda que deve ter uma faixa etária que isso ainda é mais propício. A gente percebe que isso acontece na fase adulta, né? Quando começa a haver essa comparação. Só que o início, ele pode ser na fase adulta, pode ser na infância, pode ser também na fase adulta ou na infância. Vamos pensar assim, às vezes quando você entra no mercado de trabalho,
você está ali num estágio, num primeiro emprego, você está numa residência, então você está vulnerável, o seu primeiro qualquer coisa. Sim. Faculdade, enfim. De repente você tem um mentor que fica o tempo todo te desqualificando, né? Então, você não era para você estar aqui, ou você é mulher, né? Seu lugar era lá, ou então, olha, você não é hábil com isso aqui, sai fora, o tempo todo te desqualificando. Dependendo do teu grau de fragilidade, você vai introjetando isso daí. E aí que pode ir aparecendo a síndrome do impostor. Ou até lá atrás também, na infância. Aquela criança que é muito cobrada, ou até o contrário, aquela criança que é muito perfeita. Então, nossa, né? Ela sempre tira nota 10, ela sempre está ali se dando bem nas coisas, sempre se sobressaindo. Então, ela vai fazer de tudo, em algum grau, para se manter também nesse lugar. Só que ela não vai achar muito justo esse lugar. É aí que vai entrando a síndrome do impostor. E conforme vai crescendo e outras coisas acontecendo, e se em algum momento não continuar mantendo esse 10, esse brilhantismo, vamos dizer assim, vai sofrer muito. Sim, né? Sim. Difícil, hein, gente? Eu sei que tem muita mãe aí. Eu acho que a gente pode, numa próxima, trazer esse assunto para a questão aí das mães e da preocupação que a gente tem mesmo com os filhos, da parte da educação, né? Como é que a gente lida com isso. Mas tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Regina, um beijo. É muito difícil conviver com isso. Muitos acham que é frescura ou que, no fundo, você só quer elogios. Tem uma cura ou uma técnica de como lidar com isso? Muita terapia? Muita terapia, mas tem alguns movimentozinhos. Lembra que eu falei que os pensamentos intrusivos, eles só chegam. Então, assim, o que acontece? Você pensa e logo você sente e se comporta de acordo com o que você sente. Então, não, meu bolo não está tão bom, né? E aí eu já fico sentindo aquele desconforto e me comporto desvalidando ou refutando o elogio. O que a gente pede é para a pessoa ela sair desse automático. Então, peraí, deixa eu tentar. Vem o pensamento. Então, eu preciso questionar esse pensamento. Será que não está tão bom o meu bolo? Será que ele não está tão harmônico? Será que não está mesmo tão molhadinho? Então, ela precisa começar a questionar esses pensamentos. Ela precisa começar a desvalidar esses pensamentos, porque são pensamentos mentirosos. Sim. Não são realistas. O dela tá molhadinho, tá gostoso. E a Regina falou uma coisa bacana. Ela falou, as pessoas pensam que a gente quer elogio. E não é, né? As pessoas confundem, porque parece mesmo. Mas a pessoa, ela tem a sensação real de que o dela não tá tão bom. De que o dela, ela precisa, em algum grau, ouvir. Ela precisa, sim, porque isso vai ajudando ela a chegar num lugar de questionamento. Mas ela mesma precisa começar a fazer isso também. E você acredita que essas pessoas também se sintam menos queridas socialmente falando? Porque quando num determinado momento, né, alguém ali que gosta de você, porque são as pessoas que a gente tem que ouvir, né? Penso eu. Gostam de você de forma real, estão te dizendo algo porque gostam de você, é justamente isso que você tem que absorver. Agora, você não consegue enxergar quem gosta de você. Então, são pessoas que não se acham queridas. Sim, sim. Quando a gente fala da autoestima, a gente está falando, lembra, não é só na síndrome do imposto, é no geral. A autoestima dela é toda ferida, você bingou. Então, é alguém que dificilmente nas relações vai se sentir segura. Segura, amada. Não vai se... Isso. Não se sente. Não. Gente, que sofrimento, né? A gente fala de depressão, de outros transtornos e de questões ali que podem ser um passo à frente, mas isso aqui para mim já é muito grave. Muito. Né? Muito. E as pessoas precisam realmente procurar ajuda. Tem mais perguntinha, Fu? Diga-me. Vou fechar aqui com mais uma pergunta para a gente, né, fechar tudo isso. Além dessa questão, então, de tentar sair do pensamento, como você colocou, que pode ser uma dica, você acha que hoje tentar focar ou mudar algumas atividades que essa pessoa tem no dia? Então, por exemplo, se ela não pratica atividade física, inserir uma atividade física ou procurar um grupo diferente de amigos, enfim, mudar pode também ser uma ajuda? Pode. Então, se ela conseguir, né, ficar menos na internet para evitar a comparação, já vai ser um bom passo. Você falou da atividade física, Carol. Para mim, eu acho que hoje para os colegas da área da saúde, a atividade física ela está sendo unânime. Então, assim,
para qualquer transtorno vai ser bem-vindo. Quando a gente fala da síndrome do impostor, vai ser bem-vindo? Vai, a gente não está falando de uma autoestima ferida? Pois é. Se a gente está falando de uma autoestima ferida, a gente está falando de baixa de neurotransmissor dopaminérgico, por exemplo. Se eu faço atividade física, eu vou aumentar esses neurotransmissores e isso pode ajudar, sim, a melhorar a minha autoestima, né? A minha construção de mundo pode melhorar em algum grau, lógico. As crenças, os pensamentos, isso é mudado com terapia e questionamento. Mas fator biológico, a gente ajuda, sim, com atividade física. Em qualquer transtorno, síndrome, não importa. Atividade física vai ser bem-vindo, sempre. Que boa notícia, né, Gi? Então, sempre tem coisa que vai depender de um profissional, eu acho que tem que procurar ajuda, mas tem coisa que depende da gente também. Sim. Certo? Sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por esse conteúdo, acho que a gente ajuda muito, a gente compartilhem lá no YouTube e nas redes sociais para encontrar o trabalho da Elisângela Niná, que é psicóloga. O Instagram é psi Elisângela Nina, tudo junto. Psi, né? PSI, Elisângela Nina, tudo junto. Vocês já encontram todo o trabalho dela. Muito obrigada, Obrigada viu? a você, Um Carol. beijo.